Olá, sou Graça Avelandes, enfermeira, educadora em diabetes, atuo no Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia e atualmente membro da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Bahia. Hoje nós vamos falar sobre a prática segura de aplicação de insulina com frasco NPH irregular. Sabemos que nesse período de Covid é muito importante essa aplicação de forma segura, para que os níveis de glicemia tornem-se o mais próximo da normalidade, prevenindo assim complicações maiores se o portador de diabetes for acometido do Covid. Bom, um objetivo para a realização dessa aplicação segura é para seguir a prescrição médica, evitar as flutuações glicêmicas, prevenir essas complicações agudas e crônicas, promover essa autoconfiança e adesão no tratamento por parte do paciente e também envolver os familiares. A gente vai considerar nesta insulinização o tipo da insulina, a dose prescrita, a escala de graduação, o tamanho da agulha, a angulação, a integridade e a idade do paciente. São fatores importantíssimos antes de fazer a aplicação de insulina. Bom, nós temos a apresentação NPH irregular desse frasco de um volume de 10 unidades e a concentração é 1 ml para cada 100 unidades. E nós temos a seringa disponível no mercado de 30, de 50 e de 100. Fazendo uma recapitulação das duas insulinas, nós temos que a regular, ela é aplicada para cobrir os carboidratos das refeições, ela tem o início de ação de 30 a 60 minutos, tem um pico até 3 horas e a duração de 6 a 8 horas. Já a insulina intermediária, que é uma insulina que é utilizada como basal, ela tem um início de 4 horas, tem um pico de 10 horas e dura até 18 horas. Então, vendo também sobre a questão da seringa, como eu já falei a vocês, está disponível no mercado de 100, de 50 e de 30. Lembrando que a graduação da de 100 unidade corresponde a 2 unidades, a de 50 e de 30 corresponde a 1 unidade. Mediante a prescrição médica, deverá ser feita a melhor escolha da seringa que se deve utilizar. Temos também, junto com a seringa, as agulhas, que pode ser acoplada ou fixa. O comprimento dessa agulha está disponível de 12,7, de 8, de 6 e de 5 milímetros. O benefício da seringa com agulha fixa, ela vai evitar desperdício, ela tem essa capacidade de escolha, que é de 100, de 50 e de 30. A opção para o registro de doses pares e ímpares, a depender da prescrição médica. A única opção para se fazer a associação de insulinas, e tem no mercado a seringa com agulha de 6 milímetros, muito bom, porque ela vai prevenir a aplicação de insulina intramuscular. E dificilmente elas formam bolhas durante o preparo. Então, a escolha realmente é seringa com agulha fixa. As seringas de agulha removível, ela não deve ser aconselhada. Ela tem apenas a capacidade de 100 unidades, não existe a de 30 nem de 50. A graduação dela é de 2 em 2 unidades e além da desvantagem, ele tem o espaço morto, o desperdício, aí vai promover o desperdício da insulina de 4 a 10 unidades por aplicação. Isso vai comprometer no estado glicêmico do paciente. Então, exemplo, o médico prescreveu 20 unidades de insulina NPH. Se for utilizada essa seringa com agulha removível, uma possibilidade de ser aplicada apenas 10 unidades. Então, por isso que os profissionais de saúde, ele deve desencorajar essas pessoas a utilizar a seringa de forma removível.
E essa seringa de agulha removível tem agulha de 13 milímetros de comprimento. Então, muito cuidado quando se for utilizar essa seringa, sempre olhar na embalagem qual é o tipo da seringa, né? E também o tamanho da agulha. Bom, em relação à conservação, a conservação de insulina, ela pode, né, também interferir no controle glicêmico se não for bem conservada. Então, nós temos a insulina lacrada, que ela deve ser conservada na temperatura de 2 a 8 graus, sempre lembrando que nós temos que seguir a recomendação do fabricante, né, utilizando a bula. A insulina insulina em uso, NPH irregular, ela deve ser mantida na refrigeração de 2 a 8 graus e em temperatura ambiente, abaixo de 30 graus. Para aquelas pessoas que moram, residem em municípios com temperatura elevadas, elas devem ser realmente orientadas o que fazer pela unidade básica de saúde ou qualquer profissional de saúde que lhe acompanhe, né? Tem a validade de 4 a 8 semanas. Então, é importante que esse frasco aberto seja colocado a data do início e o término. Em relação ao transporte, ela deve ser transportada na bagagem de mão, numa sacola térmica ou isopor sem gelo. Não há necessidade de levar gelo para receber a insulina. É importante saber algumas particularidades sobre o local de aplicação e a agulha escolhida e a angulação que se vai aplicar a insulina. Sabemos que a aplicação de insulina ele deve ser aplicado por via subcutânea, que é o espaço que fica entre a pele e o músculo. A angulação que se deve fazer é 90 graus para aquelas pessoas que estão utilizando agulhas de 6 milímetros, né? Então são agulha perpendicular. Já que aquelas que estão utilizando as agulhas com 8, 12,7 e 13 milímetros de comprimento, ela deve fazer um ângulo de 90 graus. Para quê? Para que toda aplicação realmente seja feita no subcutâneo. Um quadro prático que a gente está observando aí é em relação à agulha, né, e a angulação. Então, as agulhas de 4 milímetros, elas são utilizadas para quem usa canetas de insulina. As de 5 e de 6, elas são indicadas para todos os indivíduos, né? Ela dispensa a prega, agora é necessário fazer para crianças menores de 6 anos. A angulação de 90 graus e para aqueles indivíduos que têm escassez de tecido subcutâneo, o ângulo se faz de 45 graus para evitar hipoglicemia. Para aqueles indivíduos que utilizam as agulhas de 6 milímetros, também, né, a prega é indispensável, deve-se fazer um ângulo de 90 graus e 45 graus para criança e adolescente. Lembrando também que é importante 45 graus para os pacientes adultos que estão com escassez de tecido muscular. 8 milímetros para a prega também deve ser feita, é indispensável para esses indivíduos, né, adultos, e 45 graus para as crianças e adolescentes. E os que estão utilizando de 12,7 de 13 milímetros devem ser desencorajados pelos profissionais de saúde pelo risco de a aplicação intramuscular e provocar hipoglicemia. Aqui nós vimos o risco de aplicação de insulina intramuscular, né? Indesejada, a aplicação está sendo aplicada no músculo, o que vai causar dor, gera sangramento, a absorção acelerada, provocando uma possível hipoglicemia. A aplicação de insulina a aplicação de insulina com frasco NPH, ela deve seguir todas as medidas de biossegurança. A pessoa que vai usar tem que estar com a mão higienizada,
lavar de preferência com água e sabão e enxugar com papel toalha ou uma toalha de algodão seca e limpa. Logo em seguida, pegar o frasco, rolar de 10 a 20 vezes na mão para fazer essa homogeneização, uma vez que a insulina NPH é uma insulina leitosa. Posteriormente, nós puxaremos o ar correspondente à dose da insulina, né? Colocaremos o ar dentro do frasco e aí puxaremos a dose correspondente. Então, essa é a prática segura para se aplicar essa insulina NPH. Vamos agora para a aplicação de insulina NPH irregular. Retirando-se da geladeira o frasco da insulina NPH irregular 30 minutos anterior, nós iremos fazer o mesmo procedimento da insulina NPH, só que com essas duas misturas, na seringa se puxa primeiro a insulina regular e depois a insulina NPH. Vamos a um exemplo prático. O médico prescreveu 10 unidades de insulina NPH, mais 4 unidades de insulina R. Então, seriam 14 unidades que deve constar na seringa de insulina para aplicação naquele momento. Logo após a aplicação de insulina, devemos manter a agulha na pele mais ou menos por 2 segundos ou 3 segundos, aproximadamente. Ou então você conta de 1 a 10 e retira gradativamente para não haver o desperdício da insulina. Não é para fazer a ficção. É necessário a gente apenas pegar o algodão e fazer uma leve pressão no local da aplicação. Vamos falar agora sobre os locais de aplicação de insulina. Os recomendados são nos deltoides, no quadrante superior do glúteo, no abdômen e nas coxas. Sempre é recomendado fazer a aplicação de uma aplicação e outra, separar 1 centímetro, evitando justamente aquelas lesões cutâneas. E para gestantes, no primeiro trimestre, seguir a mesma recomendação dos demais. No segundo trimestre, fazer a prega cutânea nas áreas recomendadas do abdômen, já que a pele fica mais fina. E no terceiro trimestre, evitar o abdômen e fazer nas demais regiões. Essas são várias posições que os pacientes eles podem fazer uso da aplicação de insulina. Sentado, em pé, né, apoiado em superfície. Isso requer um treinamento muito grande, né, dos profissionais de saúde e a supervisão dos familiares. Lembrando que aqueles pacientes que têm mobilidade, né, dificuldade de mobilidade, dificuldade visual, crianças menores de 6 anos, eles devem ser vigiadas durante essa aplicação para que não haja complicações maiores. Bom, nós estamos vendo aí no primeiro quadro o tecido normal, são aquelas pessoas que fazem a utilização correta da insulina, né, a lesão, a integridade da pele, mas para aquelas pessoas que estão aplicando sempre no mesmo local, há realmente lesão nesse tecido e o que causa uma coisa chamada lipohipertrofia, que são gorduras localizadas por aplicação excessiva no mesmo local. Com isso pode causar uma absorção irregular da insulina, um mau controle e com isso complicações do diabetes. Então é importante sempre estar atenta a esse rodiziamento. Em relação à reutilização das agulhas, nós podemos observar nesse slide que a reutilização eles devem ser desencorajadas para os pacientes, mas é uma forma corriqueira, né, essa prática é uma prática muito corriqueira.
Então, os profissionais de saúde devem realmente orientar esses pacientes que fazem essa forma essa reutilização, para que ela não causem lesões à pele. Então, vocês observem aí nesse slide que a perda da lubrificação e da fiação da agulha ele vai provocar, obviamente, danos à pele. Essa reutilização ela deve ser desencorajada, mas é uma prática corriqueira das pessoas com diabetes. Então, os profissionais de saúde devem orientar, né, de que forma devem estar utilizando, porque ela perde, tem a possibilidade de perder a graduação da lubrificação e a fiação da agulha, o risco da quebra, e entorse dessa agulha, a obstrução do fluxo para a próxima aplicação, as lesões cutâneas e também o possível descontrole da glicemia. Então, são assuntos importantíssimos para que os profissionais de saúde, junto com a pessoa com diabetes, eles fiquem atentos. E, por fim, o descarte desses materiais, ele deve ser descartado numa embalagem rígida, e com a boca larga, para evitar acidentes domésticos. Esse recipiente ele deve ser colocado fora, do alcance de crianças, de adultos, pessoas que têm dificuldade visual, e quando chegar a 1/3 do volume, ele deve ser levado para a unidade mais próxima do domicílio. A garrafa PET ele não está sendo mais utilizada, nem recomendadas. Então, eu agradeço e obrigada.